Cara, eu vou chegar aqui logo de cara trazendo para vocês informação importante, né, cara? Preocupa a situação do Lucas Paquetá? Preocupa, porque o Flamengo teria que relacionar o Lucas Paquetá para que ele tivesse minutos contra o Vitória na Copa do Brasil e ficasse à disposição para não voltar já direto no jogo de gramado sintético contra o Atlético Paranaense. Me preocupa muito o fato do Lucas Paquetá não poder começar jogando contra o Atlético Paranaense, porque o Flamengo está justamente muito desfalcado nesse jogo contra o Atlético. Importante lembrar que o Jorginho está suspenso, Arrascaeta e Paquetá, né, o Paquetá voltando, mas né, não sabemos a condição que vai estar. A gente tem a situação do Everton Araújo suspenso, o Eric Pulgar, que pode retornar também, mas né, retornando, gramado sintético. Então preocupa muito. O Flamengo pode ter que adaptar um jogador ali como primeiro volante, um Léo Ortiz, por exemplo? Pode ser. Agora, se o Paquetá retornasse, seria muito bom, porque o De La Cruz não vai muito bem em gramado sintético. Jogou bem a última vez que atuou no gramado sintético esse ano, mas não é muito comum ele jogar nem na altitude nem em gramado sintético. Então, o De La Cruz, ele pode até começar jogando, porque foi bem a última partida que fez? Pode. Mas o Flamengo realmente está muito limitado em relação a opções no meio do campo. Mas pode ser que comece com o Saul. O Saul ainda não está no ritmo que é esperado para uma partida fora de casa contra o Atlético Paranaense. Então me preocupa muito esse jogo contra o Atlético Paranaense. Por que você não está tão preocupado, Paparazzo, com o jogo de amanhã diante do Vitória? E está mais preocupado com o Atlético Paranaense? Porque contra o Vitória o Flamengo pode utilizar quem está jogando, pode utilizar os jogadores que estão atuando, que é o Everton Araújo e o Jorginho. Mas contra o Atlético Paranaense, não, tá? Então tudo vai depender dessa situação aí. E a informação do Coluna do Fla, antes do Flamengo ter soltado aí os relacionados, o Flamengo solta os relacionados e tal, mas a gente tem a informação da Mônica Alves do Coluna do Fla, e eu confirmei realmente que é muito difícil, tá? Eles não cravam, mas é muito difícil ele ser relacionado. O Paquetá estaria fora desse confronto contra o Vitória nesta quinta-feira pela quinta fase da Copa do Brasil, tá? Existe a possibilidade do camisa 20 retornar diante do Atlético Paranaense no domingo, mas o gramado sintético gera cautela nos bastidores e pode adiar a volta do meia. A gente já tinha falado sobre isso, né? E agora vai se confirmando que o Lucas Paquetá dificilmente, né, vai começar jogando também contra o Atlético Paranaense. Terrível, cara, terrível. O Flamengo aí nessa briga ali pela liderança com o Palmeiras, né, nos pontos perdidos. O Flamengo tem ali um jogo a menos, tem também um ponto atrás, mas tem um jogo a menos, né? Então, isso nos pontos perdidos, tá, gente? São 4 pontos no geral, mas pontos perdidos a gente calcula que se o Flamengo ganha o Mirassol, o jogo que está atrasado, o Flamengo está um ponto atrás do Palmeiras e tem os confrontos diretos também. Tá? O Flamengo, então, realizando o treino, né, na tarde desta terça-feira, tá? Treino esse que vai definir, então, quem será relacionado, treino que começou às 3 horas da tarde, e aí o elenco permanece no local até seguir para o aeroporto às 19h40, o embarque, tá? Então, o jogo às 21h30 desta quinta-feira, né? Flamengo e Vitória, tá certo? Então a gente... Vitória e Flamengo no Barradão, um jogo dificílimo, o Flamengo ganhou por 1 gol de diferença, tem a pressão que o Flamengo recentemente goleou o Vitória, né, por 8, eles querem dar o troco no Flamengo de alguma forma, numa eliminação, alguma coisa. Tem a questão de que o Flamengo ganhou de 2-1 e eles reclamaram muito da arbitragem no jogo passado, questão de expulsão e tudo mais. Então há uma pressão muito grande, escalaram o Rafael Claus. Então é um jogo aí complicado e mais complicado ainda o próximo jogo contra o Atlético Paranaense. No meu entendimento, esse jogo aí é o mais complicado que o Flamengo vai ter, talvez nos últimos 10 jogos. Para mim, esse jogo contra o Atlético Paranaense é o jogo mais complicado por questão de opções que o Flamengo vai ter no meio de campo, tá? Eu acho que preocupa, sim, o fato de você não saber se vai poder contar com o De La Cruz, não saber se vai poder contar com o Paquetá, por ser questão de gramado sintético. E aí, quem vai jogar? Vai ter que adaptar, né? O Jardim vai ter que adaptar. Meus amigos, trazer aqui uma informação importante com relação à questão da Conmebol, tá? Punição provisória
do Independiente Medellín, punição leve, tá? Punição leve. A Conmebol aplicou a punição leve nesse momento, mantém o Independiente Medellín na competição, o que me faz até pensar que eles podem não aplicar o WO. Pelo amor de Deus, isso é ridículo, cara. Os caras já estão passando pano porque aconteceu lá, né? Uma punição levíssima para o Independiente Medellín. Só falta agora não aplicar o WO. Só falta agora não aplicar o WO. Segundo a ESPN, a Conmebol determinou que o Independiente Medellín dispute de forma provisória os próximos jogos da Libertadores com portões fechados, tanto como mandante quanto visitante, o que vai só ajudar os outros clubes, né? O Cusco e o Estudiantes. Não ajuda em nada o Flamengo, ajuda os outros, porque vão jogar com eles sem torcida, né? Olha aqui a loucura que é. O Flamengo é o prejudicado e os outros que são beneficiados, né? E aí vamos lá. Não jogue com torcida após a confusão nas arquibancadas. A medida terá duração inicial de 60 dias, ou seja, na próxima Libertadores ou Sul-Americana eles já estão liberados. É vergonha, né? Eu falo para vocês que a Conmebol não pune racismo, violência, não pune da forma que tem que punir, né? O clube colombiano ainda pode receber uma punição mais severa, espero que eles façam isso, né? A decisão final será anunciada pela Conmebol até o dia 19 de maio e deve incluir a punição definitiva ao Medellín, além da provável confirmação dos 3 pontos para o Flamengo. É o que a gente espera, né? É o que a gente espera. É inacreditável, né, que eles não façam isso. Não tem data para jogar e não pode cair na pilha, né, de jornalista paulista, né, de influenciador de clube paulista, falando que o Flamengo está sendo beneficiado. Beneficiado uma pinóia, né? Beneficiado nada. O Flamengo foi prejudicado, não pôde jogar, correu riscos sérios lá. É um absurdo. Se os caras não tinham condição de fazer o jogo lá, problema deles. Tá? O Flamengo não tem nada a ver com a história. Então, de verdade, gente, para mim, essa vitória aí, eu até incluo na lista de jogos de invencibilidade do Leonardo Jardim, né? Ele chegou a 10 jogos de invencibilidade, né? Mas se a gente contar o jogo com o Independiente Medellín, são 11 jogos de invencibilidade, podendo chegar a 12 no jogo contra o Vitória, tá? Então, o Flamengo venceu o Santos, venceu o Cusco, venceu o Fluminense, venceu o Medellín 4-0, venceu o Bahia, venceu o Vitória, venceu o Atlético goleada 4-0, empatou com o Estudiantes, empatou com o Vasco, tem aí o WO para mim que não tem outra situação, outra possibilidade com o Medellín e ganhou o Grêmio por 1-0, ou seja, contando todos esses jogos e contando com o jogo aí cancelado e tal, com o WO, o Leonardo Jardim pode chegar a 12 jogos de invencibilidade contra o Vitória. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Aquele abraço. Valeu. Fui!